Dando continuidade aqui, pessoal, à liquidação, falei para vocês já da liquidação por cálculos, mas não existe só liquidação por cálculos no processo trabalhista. Existem também outras duas formas de liquidação, que são por arbitramento ou até mesmo aquela por artigos. Sobre a liquidação por arbitramento, ela vai acontecer quando a gente não tem elementos suficientes para elaborar meros cálculos aritméticos. Por exemplo, quando a situação que envolve o valor, o cálculo desses valores é complexa. Imagine, por exemplo, que você esteja falando da promessa que o empregador fez para o empregado de como pagamento de um certo serviço, vender para ele ou entregar para ele, aliás, um prédio, um apartamento, que seja. Né? Aí especifica qual apartamento e tudo, e a sentença diz, ele tem direito ao apartamento. E aí você vai ter que executar isso. Mas aí esse apartamento, por exemplo, foi demolido. E agora? Como que eu vou calcular essas perdas e danos? Como que eu vou fazer? Né? Eu tenho que saber, por exemplo, o valor dessa execução. Eu vou precisar de uma pessoa que seja expert no ramo imobiliário. Né? Não dá para você fazer esses cálculos só por saber um apartamento ali, tá? Mas quanto vale esse apartamento só pelo valor da escritura? Não, porque a gente tem que olhar também o valor de mercado, localização, quanto valeria um apartamento naquele local. Então, assim, muitas vezes até um corretor aqui seria o bastante para poder já iniciar essa liquidação. E aí ele vai dizer por que aquele prédio vale tanto, o que ele averigou, todos os elementos que o levaram àquela conclusão. E o juiz, baseado nisso, obviamente, depois de dar a oportunidade de as partes se manifestarem, ele vai dar a sentença que ele entender correta sobre qual o valor da execução. Né? Então, a execução por arbitramento acontece acontece exatamente nesses casos em que os cálculos por si só não resolvem o problema. Né? E aí, obviamente, o juiz vai decidir, analisando o que as partes falaram, o que o perito falou, ele não fica vinculado ao que o perito falou, mas ele já tem ali uma boa base para poder decidir, certo? Liquidação por artigos, já comentei também com vocês, é aquela liquidação que vai acontecer quando na fase de liquidação você precisar alegar e provar um fato diferente, um fato novo que ainda não foi provado no processo principal, né, na fase de conhecimento, e aí você tem que fazer essa comprovação em execução. Aí a gente dá o nome dessa liquidação de liquidação por artigos. Imagine, por exemplo, que numa ação coletiva fica reconhecido o direito de que todos os trabalhadores do setor B da empresa X, eles tinham que receber adicional de salubridade. Daí você vai entrar na liquidação dessa ação coletiva. Como que eu sei quem são os funcionários do setor B da empresa X? Eu não sei. Então, na hora de entrar para liquidar essa ação coletiva, eu tenho que demonstrar que o Osório era funcionário do setor B da empresa X. Daí, para fazer isso, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de provar um fato novo. Que fato novo? É o fato de que o Osório o fato novo por processo, no caso. O fato de que o Osório é uma pessoa que está enquadrada naquela decisão e que, portanto, merece receber aqueles valores. E aí vai ter que falar, inclusive, quanto tempo que o Osório ficava em exposição, qual é o tipo de exposição, enfim. Vai depender muito da sentença, mas toda vez que você precisar de provar um fato novo, uma situação nova, como se fosse um mini procedimento de conhecimento dentro da execução, a gente vai usar a liquidação por artigos. Beleza? Que é a liquidação por procedimento comum lá atual do CPC. Ok? Enfim, sobre liquidação, depois que a gente termina qualquer uma dessas três, às vezes mais de uma das três, a gente já viu que é possível acontecer, o juiz ele vai decidir o valor da execução, né? O valor que vai ser executado posteriormente. E quando ele dá essa decisão, a CLT chama essa decisão de sentença de liquidação. Só que ela é uma sentença que, curiosamente, é irrecorrível. Você não tem como recorrer dessa sentença. Por conta disso, inclusive, e também porque depois dela a gente já vai entrar na execução propriamente dita, alguns doutrinadores entendem, inclusive, que ela se trata de uma decisão interlocutória, que ela não encerraria um procedimento. Mas até o TST entende que ela é sim uma sentença, mesmo que irrecorrível, por encerrar esse procedimento de liquidação. Existe até uma discussão sobre se é possível ter ação rescisória sobre a sentença de liquidação. E é sim, né? Em alguns casos vai ser. A gente tem a súmula 399 do TST que diz o seguinte:
A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes, quer explicitando de ofício os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos e não contestados pela outra. Por essa leitura dessa súmula, a gente percebe o seguinte: depois que a gente passa todo aquele procedimento de liquidação, o juiz vai dar uma sentença de liquidação, né? Seja no procedimento de artigos, no procedimento por cálculo, ou até mesmo de arbitramento. Ele vai dar uma sentença, vai dizer o seguinte: olha, na minha visão, o valor devido aqui é X. Se ele falar só isso, sem dizer o porquê, é uma sentença de liquidação irrecorrível que não vai comportar nem ação rescisória. Agora, se ele começar a fundamentar, olha, eu acho que o valor é tal porque os cálculos apresentados ali pelo exequente foram assim, o executado foi assado, e eu entendi que quem está correto é tal por causa disso, disso e disso. Se ele começar a fundamentar, aí o TST inclusive entende que essa é uma sentença de liquidação que é não só terminativa, mas também definitiva, e que, portanto, comportaria até mesmo o corte rescisório, tá? A ação rescisória. Então, até coloquei um resumo aí no material de vocês. Se motivar a homologação, né, a sentença vai ser terminativa e definitiva, ou seja, vai caber a rescisória. Se ele apenas homologar sem motivação nenhuma, porque ele não é obrigado a motivar, né, a sentença vai ser terminativa, não definitiva. Não vai caber rescisória. Beleza? Então, ela é uma sentença irrecorrível, sim. Mas aí você fala, Osório, mas e se o juiz estiver errado nas contas ali de liquidação e tal? Ela não é recorrível, mas ela pode ser impugnável em outro momento, tá? Porque funciona assim. Inclusive, a gente vai entrar agora no procedimento da execução trabalhista mesmo, processo de execução trabalhista. A liquidação, ela é só o princípio da execução, de acordo com a CLT, né? Tem até aquela discussão que eu já comentei com vocês, de ser processo de conhecimento, ou uma fase entre conhecimento e execução, enfim. Mas na CLT, topograficamente, ela é a fase inicial da execução. Mas ela é uma fase por si só. A sentença de liquidação encerra essa fase. Depois dela, delimitado qual o valor, o juiz vai mandar citar o executado para pagar, certo? E aí o executado, quando for citado para pagar, ele vai ter uma oportunidade de impugnar a sentença de liquidação. E o exequente também, tá? Então ela só é irrecorrível de imediato, mas a posteriori ele vai ter oportunidade, né? As partes terão oportunidade de recorrer. O artigo 884, inclusive, no parágrafo 3º, ele explicita bastante essa ideia, né? Ele fala que somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Já vou explicar para vocês como é que funciona isso, mas é só para vocês perceberem que ela é passível de impugnação. Essa impugnação, inclusive, vai ser julgada pelo mesmo juízo. Na maioria das vezes, pelo mesmo juiz. E obviamente, vai comportar recurso. Tá? Então, feito isso, a gente encerra o nosso procedimento de liquidação e podemos começar a falar da execução na fase que começa depois da liquidação, né? E aí, vejam bem, a execução trabalhista, ela é um procedimento que data de 43, tá? Então, ela é um procedimento muito velho, baseado no CPC de 39, para vocês terem uma ideia. Nem é no de 73. Então, a gente tem uma situação na CLT que não existia ainda aquela ideia de cumprimento de sentença que veio existir depois no CPC, lá na década de 90, em vez de chamar de dois processos, né? O próprio processo civil funcionava assim, você fazia um processo de conhecimento e um processo de execução, ok? E aí, você tinha dois processos diferentes para a mesma causa. Depois, com aquela onda do sincretismo, a gente teve o processo sincrético, em que a gente tem hoje que nós não temos mais processo de conhecimento e processo de execução. Agora nós temos procedimento de conhecimento e procedimento de cumprimento de sentença. Execução mesmo a gente só chama aquela que é de título executivo extrajudicial. Não é assim que vocês aprenderam lá no CPC? Então, na CLT não é assim não. Na CLT, continua do mesmo jeito que era antes. Ou seja, nós temos um processo de conhecimento e um processo de execução. Porém, a CLT ela já estava à frente do CPC desde sempre. Por quê? A CLT, quando ela fala em processo de execução, você não tinha que começar novos autos com novo número de processos, nada disso. Terminou a liquidação ali, você já vai fazer a citação mesmo, né? Que quando você começa um novo processo, você começa no meio de citação.
Você vai fazer a citação do executado nos mesmos autos e continuar naqueles mesmos autos até o final. Tá? Então, a CLT ela sempre foi mais rápida que o processo civil por causa disso. Porque a gente sempre teve o sincretismo na prática. Né? Essa ideia do sincretismo na prática sempre ocorreu na CLT. Tá? Inclusive, se você olhar o CPC, até hoje, o procedimento do CPC transitou em julgado, a parte tem que requerer, né, a execução o cumprimento da sentença, e em 15 dias o executado ali tem que impugnar, né, ou então pagar, não é isso? Na CLT não tem 15 dias. Na CLT, terminou, liquidou, aí a gente tem 48 horas para pagar. Não pagou em 48 horas, já vai bater oficial de justiça, Bacenjude, Renajude, tudo que é jude para cima do executado. Certo? 48 horas. Então, assim, o CPC tem a multa de 10%, né? Se não pagar em 15 dias, vai pagar 10% de multa. Como se isso daí fizesse alguém pagar alguma coisa. Né? A CLT tem 48 horas, bicho, 2 dias. É muito melhor do que 15 dias. Muito melhor. Ainda mais úteis, né? É muito melhor do que 15 dias. Então, o procedimento do CLT, até hoje, ele ainda é mais célere que o CPC. No entanto, alguns doutrinadores, né, isso inclusive está refletido no enunciado 66 da primeira jornada de Direito Material Processual do Trabalho, alguns doutrinadores, entre eles até o doutrinador capixaba Carlos Henrique Bezerra Leite, entendem que como a CLT é velha demais, né, eles entendem que ela passou por um processo chamado ancilosamento normativo, que nada mais é do que chamar de velho, né? O ancilosamento vem de ancião, né? Ela foi ficando anciã, né? Ancilosamento normativo da CLT. E aí, baseado no livro da Maria Helena Diniz, que fala sobre essas ideias, né, de omissão legal, omissão legislativa ontológica, axiológica e por aí vai, criaram esse enunciado número 66, no sentido de que, como nós temos na CLT, na execução, a possibilidade de seguir subsidiariamente o CPC, embora na execução a primeira fonte subsidiária é a lei de execução, seja, né, a lei de execução fiscal e não o CPC só depois da lei de execução fiscal, mas enfim, como há a possibilidade da gente usar o CPC, eles entendem que a gente deveria usar o CPC nessa questão do cumprimento de sentença, para que a gente não mais falasse em citação do executado, para que a gente aplicasse multa de 10%, como é aplicado no CPC. Só que, sinceramente, para poder fazer isso, tem duas maneiras de fazer. Uma é a gente aplicar o CPC por inteiro, a outra é a gente aplicar o CPC só na parte que é boa e continuar com a CLT na parte que a CLT é boa. E eu não sei se vocês lembram do princípio da norma mais favorável. Eu sei que ele é de direito material, ele não é de direito processual, mas eu lembro comigo que tinha uma teoria do conglobamento, que quando você está em dúvida em qual norma você aplica, você tem que aplicar aquela que é mais favorável por inteiro, com suas partes boas e ruins. Por quê? Porque se você fica pegando um pedacinho de cada norma, você vai acabar criando um Frankenstein, você vai acabar criando uma terceira norma, né? E acaba criando uma insegurança jurídica muito grande. Então agora, quer dizer, se a CLT é omissa, quer dizer que cabe agora aos doutrinadores ficar fazendo arremedos nela para poder ficar juntando omissa porque, na verdade, não é omissa no sentido de falta de legislação, né? Omissa no sentido de ser velha. Então, quer dizer, é pior ainda, porque se não tivesse legislação, beleza. Né? Ah, não tem nada que fala de execução na CLT. Ótimo, então vamos seguir ali a lei de execução fiscal, vamos seguir ali o CPC, beleza. Mas o problema é que a gente tem um procedimento específico. Se tem um procedimento específico, a CLT não é omissa. Não do ponto de vista literal da coisa, né? Existe, sim, uma disposição ali de procedimento. Mas essa doutrina, essa parte da doutrina, né, ela entende que a gente deveria fazer isso. Pegar a CLT, aquilo que for velho a gente deixa de lado, a critério de quem? Deles, né? Doutrinadores, juízes, o que é muito complicado, porque cada cabeça é uma sentença, e aí você não tem nenhum tipo de segurança na hora de aplicar, né? Mas o TST ele cortou esse barato, né? E aqui na minha visão fez muito bem, né? Quem sou eu para criticar essa galera toda, mas na minha visão o TST fez muito bem, porque ele diz o seguinte, exatamente o que eu falei, gente, a CLT ela diz que a gente vai buscar
como fonte supletiva a Lei de Execução Fiscal e o Código de Processo Civil, como fonte supletiva, nos casos em que há omissão. E aqui essa omissão a gente vai interpretar literalmente, omissão, não falou. Se a gente falou, se a gente tem um procedimento específico, não tem que se falar em ficar aplicando parcelas de outros procedimentos. Né? Até porque se fosse para adotar ancilosamento, a gente teria que adotar, na verdade, os outros procedimentos por completo. Abandonar a CLT por completo e aplicar os outros por completo. E só assim a gente teria realmente uma segurança jurídica, saberia como deveria se portar. Né? E se a gente pegar para analisar, ainda hoje a CLT é muito mais rápida, muito mais eficiente e muito melhor do que o CPC, tá? No sentido de execução. Então, o próprio TST disse o seguinte, ele resolveu, por meio de um incidente de demandas repetitivas, né, o IRDR-4 do TST, que ele resolveu uma questão que foi exatamente sobre isso. Ele falou assim, aquela multa de 10% do antigo 475J, né, do artigo 523, parágrafo 1º, não é compatível com as normas da CLT, porque a CLT ela já tem procedimento específico que rege o processo de trabalho, ao qual esse artigo não se aplica, certo? Então, em 2017, o TST deu esse chega para lá, nessa corrente doutrinária, tá? E a gente vai aplicar, sim, o procedimento seletista por completo. A gente não aplica multa de 10% de CPC, nem nada disso aqui, não. Embora alguns juízes, na prática, ainda sigam essa corrente, se a questão vier a bater no TST, obviamente, como a gente viu, até com demanda repetitiva, fica tranquilo de ser reformado esse tipo de decisão. Tá? Então, como que funciona, Osório? Como que é esse procedimento? Como eu disse, né, depois da liquidação, nós vamos requerer execução. E aí a gente vai lá para o artigo 880 da CLT. E ele diz, requerida a execução, o juiz, né, ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado. Por quê? Porque nós estamos agora no outro processo, processo de execução. São outros autos? Não. Tem número novo? Não. Mas é outro processo, tá? Mandado de citação para o executado, nos mesmos autos ali, continua. A liquidação acabou na folha 100. Então a execução começa na 101, continua, tá? A fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as condições estabelecidas, ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta execução sob pena de penhora. Então percebam, requerida execução, você já cita o executado para pagar em 48 horas, 2 diazinhos. Beleza? Muito melhor que o CPC, vamos combinar. Né? E aí, se o executado pagar, ótimo, resolve a execução. Se ele não pagar, aí o oficial de justiça, né, e essa citação ela é feita por oficial de justiça, ele vai retornar lá no local para tentar fazer penhora dos bens que garantam essa execução, sem prejuízo também das tentativas de Bacenjude, Renajude, todo aquele monte de jude que vocês aprenderam lá também no CPC, ok? E aqui a gente tem que, se o executado não comparecer, o oficial de justiça vai voltar no local lá por mais 2 vezes e no espaço de 48 horas, né? E se não encontrar, vai haver a citação por edital na execução, beleza? Então, depois de tentar todas as formas depois de citar, né, na verdade, o executado, vão ser tentadas todas as formas de execução, inclusive observando-se a preferência de bens de que trata o CPC, até porque o artigo 882 faz remissão expressa ao CPC. 882 do CLT diz, o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução, mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei 13.105, que é o CPC novo. Beleza? Então, percebam que o executado, uma vez citado, ele vai ter que pagar a execução em 48 horas ou então garantir a execução. Né? Ele vai ter que depositar o valor da execução em juízo ou nomear bens à penhora para assim poder discutir aquela sentença de liquidação. Né? Percebam que aqui a CLT ela é muito rígida na execução. Você não pode ficar discutindo para sempre, igual lá no CPC, que você fica discutindo o tempo todo. Né? Você só pode discutir se você pagar. Né? Uma vez que deu a sentença de liquidação, ela é irrecorrível. Por quê? Porque daí a gente já vai para citação e pagamento.
Se você não quer pagar e quer discutir, aí você faz o quê? Você deixa o dinheiro garantido ali para o juiz, pague ao juiz, deixa o dinheiro garantido e discuta. Aí sim, aí você pode discutir à vontade. O dinheiro está lá garantido, né? Depois que você terminou de discutir, não tem mais recurso, aí o que o juiz faz? Se você perdeu suas discussões, ele libera aquele dinheiro que você tinha garantido a execução, ou então vai fazer a execução daquele bem que você deixou penhorado para poder fazer o pagamento do exequente. Beleza? Então, esse é o procedimento. Uma vez feito, então, o pagamento, a gente vai extinguir o processo de execução. Agora, se o pagamento foi na qualidade de garantia do juízo, a gente vai para o próximo passo, que aí sim é o momento que a gente pode impugnar a sentença de liquidação, entre outros fundamentos que nós podemos também lançar, que é o que eu vou falar na próxima videoaula, beleza? No próximo roteiro, inclusive. Um abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.